Senhor Jesus, povo de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Uma vez mais aqui nessa tarde abençoada que o Senhor nos concedeu. Está deixando 2 versículos da palavra do Senhor que se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo de número 20 ao 21. Ruth, capítulo 1, verso 20 ao 21, que diz assim: Porém ela lhe dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto, né? É um versículo de uma grande importância para nossas vidas, que nos traz uma grande lição nas nossas vidas material, nas nossas vidas espiritual, falando de uma mulher por nome de Noemi, que morava em Belém de Judá com o seu esposo Elimeleque, e as escrituras diz que a fome veio na terra local da época, e Noemi com o seu esposo Elimeleque tem a decisão de sair da sua terra natal e peregrinar, buscar o sustento para sua casa em terras estrangeiras, nas terras de Moabe. Ela sai com o seu companheiro Elimeleque, com os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vão peregrinar, buscar o seu sustento em outras tradições, em outros costumes, em outras terras que, porém, Deus não tinha aprovado essa decisão de Noemi, mas ela procurou, com as suas iniciativas, com a sua decisão, e buscar o seu sustento em outras terras. Deus assim o permitiu ela ir, com o seu esposo, seus 2 filhos, chegaram naquelas terras de Moabe, e ali começaram a viverem a sua vida, né? Aquela família, com os seus filhos, os nomes dos homens eram Malom e Quilion, aonde eles conheceram mulheres moabitas e assim casaram-se com ela. A tradição não aprovava muito esse costume de um judeu ou uma judia casar com uma pessoa de uma outra terra, de uma outra nação. Porém, Deus assim o deixou aquela mulher partir. Ela foi procurar o que era melhor para ela. Nós entendemos que toda decisão que nós vamos tomar, nós devemos consultar ao nosso Deus, pois Ele sempre nos dará direção, sempre nos dará a palavra correta para nós tomarmos a decisão certa. Porém, Noemi assim não consultou ao Deus Todo-Poderoso. Pegou toda a sua família, seus 2 filhos, Malom e Quilion, aonde chegaram naquelas terras, esses 2 jovens conheceram as mulheres moabita. É bom nós entendermos que as nossas decisões fora da vontade de Deus, nós podemos pagar um alto preço, vai nos trazer consequências amargas, no qual o Senhor não aprovou, mas Deus permitiu aquela mulher ir. Ela foi, ao chegar naquela terra, louvado seja o nome do Senhor, ela perdeu o seu esposo, Elimeleque, ele veio a falecer naquela terra. Em seguida, seus 2 filhos, ficando assim, Noemi viúva, com suas 2 noras, Orfa e Ruth. Porém, chegou-se um dia na vida desta mulher que ela ouviu dizer, nós sempre vamos ouvir dizer, Deus falar, Deus mandar a sua mensagem. Ela ouviu dizer que a terra de Belém de Judá, que era casa de pão, terra de pão, lugar de fartura, que antes a fome tinha reinado lá, ela tinha saído e agora, depois de perder seus 2 filhos, seu companheiro, ela ouve dizer que Deus visitou a sua terra, visitou Belém de Judá, a fartura tinha chegado. Ela, pois, teve a iniciativa de ter a humildade de voltar de onde ela não deveria ter saído. Assim ela foi, chamou as suas 2 noras, ou melhor, as suas 2 noras tiveram a iniciativa de acompanhá-la. Porém, ela disse assim: não me acompanhareis, porque eu já sou avançada em idade, não tenho nenhum fruto no meu ventre, não tenho nenhum filho, para que vocês venham casar com ele, e assim dá continuidade. Ela insistiu, as 3 choraram,
E ela disse: voltai para a sua terra, para os seus deuses, porque eu vou para a minha terra natal. Beijou aquelas duas noras, mas ela insistiu em acompanhar Noemi. Noemi também insistiu para que elas não lhe acompanhassem para a sua terra natal, Belém de Judá. E a Bíblia diz que Orfa, ela beijou Noemi chorando e voltou para a sua terra, para o seu lugar de origem. Porém, Ruth continuou fielmente a esta grande mulher de Deus por nome de Noemi. Ela disse: olha, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aonde tu morar, eu morarei contigo. Para onde tu for, eu também irei contigo. Uma decisão correta, largando as suas tradições, largando os seus costumes, largando os seus deuses e seguindo ao Deus de Israel. Nós devemos nos desprender de tudo aquilo que nós amamos, que nos afasta de Deus. Assim, aquela Ruth, ela fez assim. Ela deixou todo o seu povo e foi servir ao Deus de Noemi, ao Deus dos Hebreus, indo para Belém de Judá. Porque lá em Belém de Judá, Noemi tinha um parente, né? Um parente que tinha suas terras, onde ele tinha seus plantios. Noemi chega naquela cidade, o povo começa a perguntar: quem é essa que vem das terras de Moabe? E a Bíblia diz que eles disseram assim: esta é Noemi. Noemi vai questionar e vai dizer: não me chameis de Noemi, porque eu sou uma mulher amarga, de amargura, porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Isso é uma mensagem de uma grande responsabilidade, que nos dá uma grande direção, que nos orienta a não tomarmos decisões precipitadas. Porém, ela diz: chamar-me de Mara. Chegaram na sua terra natal e Ruth teve a iniciativa, né? Uma jovem muito bonita, de dizer assim: Noemi, minha sogra, eu irei para o campo, irei colher as espigas, o trigo da terra, porque eu vim te acompanhar, eu não posso ficar assim parada. Noemi disse: vai, que Deus te abençoe e vá contigo. Aquela mulher saiu e foi para os campos de Boaz, né? E ali ela começou a colher. E me traz à memória uma passagem, irmãs, que Deus usara a pastora na igreja semana passada, daquela mulher cananeia, que deixou sua filha em casa, foi correndo aos pés de Jesus. Jesus ali vai trazer uma palavra para confrontar a fé dela, para ver qual seria a atitude dela. Os discípulos vêm dizendo: despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. E ela se aproxima de Jesus para nós entendermos. E ela diz assim, Jesus diz assim: não é lícito dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher vai surpreender Jesus e vai dizer: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. E aquela Ruth, ela vai atrás nos campos de Moabe, pegar o que lhe restava, que caía no chão, pois os segadores, os agricultores, eles iam apanhando a novidade da terra, ficando assim, algumas, na minha entendimento, algumas migalhas para trás. E ela foi apanhando do que lhe sobrava, até que Boaz, irmão, chegou e perguntou ao seu moço: quem é esta mulher que está apanhando o que resta de nós aqui nas nossas terras? E o moço disse assim: essa mulher é Ruth, é a nora de Noemi, que veio das campinas de Moabe e voltou novamente para cá. A gente entende que Jesus sempre vai ter um socorro, sempre vai nos dar um escape, Jesus sempre vai nos dar uma direção, por mais que a decisão anterior não foi dentro da vontade de Deus. Jesus é aquele que, no bom sentido da palavra, ele vai permitir um Boaz se levantar para ajudar as suas servas na terra. E Boaz disse para aquele moço: olha, deixai ela apanhar e deixai cair mais um bocado de espiga, para que assim ela pegue. Boaz ali se agraciou dela, como Jesus se agraciou das nossas pessoas, nos acolhendo, nos resgatando e nos trazendo para a sua presença. Boaz deixou graça aos olhos de Ruth. Ruth volta para sua sogra e diz: como foi o teu dia, Ruth? Noemi está perguntando. Ela explicou tudinho: olha, fui a um campo e o dono daquele campo era Boaz. Ali Noemi se alegrou muito, porque Boaz era o remidor da família de Noemi. Boaz era um parente muito próximo de Noemi, era um irmão possivelmente de Elimeleque, seu esposo, que tinha falecido. E Noemi se alegrou muito,
vendo Noemi que a fartura ia chegar na sua casa, que Deus iria redimir tudo aquilo que ela tinha perdido. Deus, ele nos dará em dobro tudo que nós perdemos, porque Deus, ele é fiel. Ainda que a decisão seja errada, ainda que nós tenhamos nos precipitado, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele tem uma palavra de escape, ele tem uma palavra de direção, e ele vai te dar direção nesta tarde, porque existe ainda pessoas que vai ser levantada por Deus para te ajudar. E para me ajudar, esta pessoa que Deus levantou foi Boaz, parente de Elimeleque. Noemi se agradou daquela situação e Ruth disse: eu voltarei novamente para o campo. Quando ela volta, Noemi diz assim: olha, Ruth, tu vai e observa Boaz, até que ele, eu quero abreviar isso aqui para a gente entendermos a mensagem de Deus, que de onde nós saímos, Deus, ele pode nos fazer voltar no bom sentido da palavra. Ele pode fazer voltar você para a cidade de Belém. Ele pode te enviar, melhor dizendo, para a cidade de Belém, para lá ele te alimentar, te dar o sustento, porque às vezes nós temos que tomar a decisão de levantarmos e irmos até Belém, irmos até a casa de pão, porque o lugar onde você talvez esteja perecendo, Deus, ele quer que você se levante e vá até Belém para que você não venha, oh meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, perecer, para que a tua fé não venha enfraquecer. Ele manda você se levantar, sair das terras de Moabe e ir até as terras, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, e até as terras de Belém, porque Belém te espera, Noemi. Belém está de braços abertos te esperando para você chegar lá, e vai ter um Boaz levantado por Deus para poder restituir tudo aquilo que Deus quer que seja restituído na tua vida espiritual, na tua vida sentimental. Deus muda o cativeiro, Deus dá direção, porque você não vai terminar com uma vida amargurada, como Noemi disse. Deus me tem feito sentir amargurada. Era Deus testando a fé de Noemi. Não foi exatamente Deus que fez ela ser uma mulher amargurada, foi a decisão dela. Então levante e vá para Belém de Judá, porque Belém te espera. A casa de pão está com as portas abertas para você ir pegar sua família, enquanto você não vem perder mais. Sabe? Noemi foi para aquele lugar, perdeu, ela teve que ir para Belém. Deus está dizendo: vem para Belém, porque Belém te espera. Já basta o que tu perdeu até hoje, já chega de perder. É tempo de fartura. Os campos de Boaz estão te esperando. Boaz simboliza Cristo, Jesus está te esperando. Deixa-me te traduzir isso aqui. A igreja está de porta aberta esperando você, Noemi, tomar decisão, mesmo com as suas mãos vazias, mas Deus quer que você vá até Belém. Ela disse: eu saí cheia e estou voltando vazia. Tem que voltar vazia mesmo. Eu tenho que voltar vazio mesmo para Jesus preencher o que está vazio. Porque quando Noemi voltou vazia, Deus começou a trabalhar na terra. Boaz simboliza Cristo esperando. As terras, louvado seja o nome do Senhor, te espera para você fazer uma grande obra. E a Bíblia diz que Noemi falou assim: Ruth, tu vai e observa a Boaz quando ele for se deitar. Porque ele vai parger, ele vai fazer uma grande obra no celeiro. Ele vai separar o grão da palha. Quando ele se deitar, que tiver já alegre, tu se deita aos pés de Boaz. Noemi está dando todas as orientações à sua nora. Ela diz: tudo quanto tu mandar eu fazer, minha sogra, eu farei aos pés daquele homem. Só que isso é uma mensagem espiritual, não é uma mensagem carnal. Boaz simboliza Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth simboliza uma pessoa que Deus quer restituir tudo na vida dela. Então ela seguiu o que Noemi tinha orientado ele e aconselhado. Boaz se alegrou, se deitou no celeiro. Ela chega, se deita aos pés de Boaz. E à meia-noite a Bíblia diz
que Boaz se estremeceu, ele se mexeu. Jesus está se mexendo, sabe? Ao teu favor, Jesus está se movendo para o teu favor, para te dar uma grande vitória, conforme você se decidir. E Ruth está aos pés de Boaz. E Boaz vai perguntar, quem está aos meus pés? Boaz simboliza Cristo. Ela sou eu, Ruth, nora de Noemi. Boaz ali percebeu, eu sou o remidor de Noemi. Eu vou remir tudo quanto que ela perdeu. E ali Ruth se colocou numa situação, dando legalidade para que Boaz viesse trabalhar na vida dela. Boaz prometeu um casamento a Ruth. Jesus te promete boas novas. Jesus te promete boas obras. Jesus te promete uma nova direção. E essa direção já chegou. E a Bíblia diz que Boaz disse assim, ó, existe um outro remidor que é mais próximo de Elimeleque do que eu. E sempre vai ter um mais próximo de você. Mas nem sempre, homem de Deus e mulher de Deus, o que está mais próximo de você é aonde que Deus quer que você fique. Porque talvez o que está mais distante, Deus quer que você se aproxime. E a Bíblia diz que Ruth, assim, ela começou a observar o que Boaz disse. Existe um outro remidor. Vou eu conversar com ele. Se ele te redimir, ele vai ser o teu esposo. É ele que vai te ajudar. Porém, se ele não fizer esse negócio, eu, Boaz, o farei. Ele foi para a porta da cidade. A Bíblia diz que aquele remidor ia passando. Boaz observava ele passar e disse assim, fulano, chega para cá porque eu tenho que conversar contigo. Porque Jesus quer as coisas claras, sabe? Jesus quer tudo resolvido. Se é para chamar para conversar, tu chama, porque nessa conversa Jesus vai entrar, vai dar a direção e a direção é certa. Mas você tem que tomar iniciativa, como Ruth foi aos pés de Boaz. Boaz chama o remidor e ele diz assim, eu vou redimir tudo que Noemi quer fazer, quer vender. Que Noemi queria vender as terras. Ela estava necessitada. Porém, Boaz, irmão, não queria perder. Boaz não queria perder Ruth. Jesus não quer te perder. E Boaz diz assim, ó, aquele que redimir, quer comprar as terras de Noemi, tem que comprar o que pertence a Malom, que é o esposo de Ruth, e tem que se casar com Ruth. O que era mais próximo, disse assim, não farei isso, pois isso pode me prejudicar. Nem sempre quem está muito próximo de você é com essa pessoa que Deus quer que você trabalhe, porque existe um outro remidor, existe uma outra terra, existe uma outra porta, e tu toma a decisão de entrar no querer de Deus. E aquele diz assim, não, Boaz, eu não vou redimir, não vou comprar as terras de Noemi, compra tu, porque se aquele próximo remidor tivesse comprado, ele teria que casar com Ruth. E Boaz assim tinha perdido a bênção que Deus estava lhe dando. Jesus não quer te perder. E aquele homem desistiu. Boaz pagou a Noemi o que foi necessário. Boaz casou-se com Ruth. Deus abençoou aquela aliança. Louvado seja o nome do Senhor. A aliança que Deus mandar tu fazer na direção da palavra, tu faz, porque Ele vai abençoar a tua casa, o teu celeiro e a tua família. É tempo, é tarde de decisão, de dizermos assim, Senhor, eu vou até os pés de Boaz, que simboliza Jesus Cristo. E Boaz assim, irmão, ele pagou a Noemi o preço justo, casou com Ruth, teve um filho e Noemi ficou amparada. Ela se achava que a mão de Deus tinha pesado sobre ela. Deus é aquele, irmão, que por mais que a decisão tenha sido errada, mas se a decisão foi errada, levante-se, corra, volte para Belém de Judá, porque em Belém de Judá é na casa do pão, é no lugar que tem palavra, é no lugar que tem louvor, é no lugar que tem união, é no lugar que tem espaço para você trabalhar, que Deus quer que você vá. É no lugar que tem espiga de milho para tu colher, que Jesus quer que você vá colher. Sabe? Ele quer que você se mova e vá até lá. Deus está falando contigo e comigo nessa tarde maravilhosa. Boaz está aqui esperando, que simboliza Cristo. Belém te espera, que simboliza a igreja. A obra está te esperando. Levanta, porque vem brilhando sobre ti a glória do Senhor. E assim foi feito aquele tratado. E a tradição vai dizer que aquele que vendesse uma terra
pegava os sapatos de seus pés e dava para aquele que estava comprando. Sabe? Se Deus tiver que descalçar, desestruturar uma pessoa para te abençoar, Ele vai desestruturar, vai descalçar para poder calçar a tua vida, te estruturar. Porque o primeiro rei me deu, ele teve que tirar o sapato dos seus pés e colocar nos pés de Boaz e dizer assim, ó, tu tem toda a liberdade de pisar na terra que tu compraste, que tu conquistaste. É tempo de pisar na terra que Jesus está te mostrando, para não perecer, sabe? Já Deus, o que eu desenho? Vamos lá. Desculpa a expressão, com todo respeito, você que me ouve. Boaz, ele pegou das mãos do primeiro remidor o sapato que pertencia a ele, calçou nos seus pés, e já disse assim, a terra agora é tua, entra na terra, porque tu compraste, você vai entrar com Ruth e você será muito feliz. Às vezes nós temos, irmão, que sair de algum lugar e para outro, para Jesus nos abençoar espiritualmente. Decisões têm que ser tomadas, porque não pode ficar na dúvida, não pode ficar no muro. É sim, sim, não, não. É tempo de você se levantar. Porque assim, irmão, foi feito o negócio. E Noemi ficou muito feliz ao ver sua nora se casando novamente, pois o seu filho Malom, ele já tinha sido recolhido da terra pelo Senhor, porém aquilo que Deus queria dar continuidade na vida de Noemi. Por mais que pareça que tudo estava perdido, Noemi estava sem o marido, ela estava sem os seus 2 filhos, uma de suas noras tinha voltado para suas terras, só acompanhou Ruth. Para ela não tinha mais solução, não tinha mais como a sua família dar continuidade, mas só que Deus estava preservando Boaz para dar continuidade na geração de Elimeleque, que era esposo de Noemi. Só que para isso acontecer, levante-se, bata a poeira do teu pé e vai para Belém. Guarde essa palavra no teu coração, porque você nessa tarde é uma Ruth do Senhor. E Boaz, que é Jesus Cristo, está te esperando, não mais para você mendigar, sabe? Mendigar aquilo que está caindo no chão, mas agora para participar de uma terra que Deus quer te usar e te dar fartura, porque o reino do céu não está em falência, não é mendigaria, é fartura. Para você poder chegar e se fartar. Chega de se humilhar, mulher. Chega de se humilhar, homem. É tempo de se levantar, porque olha para trás e diz assim para as terras de Moabe: Moabe, me perdoe, mas fica tu para aí, que eu estou indo lá para Belém, para casa de pão, que eu achava que não tinha pão, mas lá o negócio está de fartura. Lá tem palavra, lá tem pão, lá tem união e tem comunhão. Deus sabe o que está falando conosco nesta tarde. Essa palavra, hoje pela manhã, pastora, me ardeu muito no coração. E eu pensava em outras mensagens, mas a todo momento o Espírito do Senhor me conduzia esta mensagem, sabe? Porque aonde Noemi estava, perdeu Elimeleque. 2 minutos, vou terminar. Aonde Noemi estava, perdeu Elimeleque, seu esposo, perdeu os seus 2 filhos. A qualquer momento estava sujeita a perder suas 2 noras. Ela percebeu que já estava ficando avançada em idade, só estava com suas 2 noras. Havia uma terra que estava esperando ela, porque ela ouviu, irmão. Se Deus está dando a direção, porque você ouviu. Noemi ouviu dizer que Deus tinha visitado Belém de Judá. Ela disse, opa, é lá para Belém que Deus quer que eu vá, porque lá Belém me espera. Só que eu vou chegar de mansinho. Quando eu chegar lá, Jesus, ele vai me abençoar. Foi o que aconteceu com Noemi. Órfã voltou para sua terra. Órfã ficou lá. Porém, Ruth seguiu fielmente a Noemi. Siga a vontade de Deus. Que você venha guardar.